povoamento. E colonização por povoamento exige limpeza étnica e genocídio. Então, contar um pouco desse legado e desse protagonismo histórico das mulheres é desconstruir parte dos estereótipos que servem a uma ideologia que sustenta essa colonização por povoamento. Essa limpeza étnica, esse genocídio, esse Estado colonial e racista. Porque, para você promover a limpeza étnica ou genocídio, você trabalha com uma ideologia para desumanizar os povos. Aqueles são os corpos matáveis. É ou não é o que a gente está assistindo? E essa ideologia é chamada pelo intelectual palestino Eduardo Said orientalismo, um Oriente inventado de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza, e que, portanto, não podem tomar o destino nas suas mãos, ante um Ocidente com o qual Israel se coaduna, de civilizados, racionais, lógicos, com valores reais. E, dentro disso, um dos estereótipos que se criou e continua a se difundir é em relação às mulheres. As mulheres são submissas por natureza ou por terem nascido numa parte geográfica do mundo, a região do Oriente Médio e Norte da África, exóticas, ou, se elas partem para a resistência, como a gente viu em vários momentos da história, direta às terroristas, como todo o povo palestino. E, quando eu vou contar essa história, eu estou dizendo aqui o que uma palestina, uma jovem palestina poeta, escreveu num trechinho de um poema que eu vou falar para vocês aqui. Não quero ser seu exótico, como algum pássaro lúgubre, frágil e colorido, preso, enjaulado, em uma terra estranha ao esticar de suas asas. Não quero ser seu exótico. Mulheres em todos os lugares são como eu, algumas mais altas, mais escuras, mais agradáveis do que eu, mas como eu, Suheir Hamad. Ela é parte dessa herança dessas poetas da literatura de resistência, que é uma forma de manter a nossa história e a nossa memória viva. E, se a gente quer defender, de fato, um povo como o povo palestino, a gente precisa conhecer uma história completa, real, como dizia a pesquisadora antropóloga Rosemary Saeg, que fala que você precisa entender as questões de classe, gênero, todos esses componentes para você compreender. E o livro traz um pouco disso. Tem um outro poema, né, que foi a Hafif Ziad que escreveu, que está na capa do meu livro. A Hafif Ziad é uma poeta palestina nascida em campo de refugiados no Líbano, em 79, filha de pais expulsos na Nakba, em 48, que também vai na mesma linha. E ela traz esse poema, e eu gosto muito desse poema, porque é uma resposta quando ela era entrevistada em um dos massacres que foram feitos em Gaza em 2012, durante 8 dias. É um trechinho, que é assim: ensinamos vida, Senhor. Nós, palestinos, ensinamos a vida, depois que eles ocuparam o último céu. Ensinamos a vida, depois que eles construíram seus assentamentos e muros do apartheid, depois dos últimos céus. Ensinamos vida, Senhor. Mas hoje, meu corpo era um massacre na TV, feito para caber em frases de efeito e limites de palavras. E 100 mortos, 200 mortos, 1000 mortos. E, entre isso, crime de guerra e massacre, despejo palavras e sorrio, nem exótico, nem terrorista. Então, que a nossa história, que essa memória, que começa lá em meados do século XIX, no meu livro, e vai até os meados dos anos 60, e pega acontecimentos-chave da história moderna da Palestina, sirva para desconstruir esses estereótipos e para mostrar e colocar as mulheres palestinas no seu devido lugar na história, o lugar da linha de frente e o seu protagonismo em todos os aspectos da vida, numa resistência que é a existência. Esse livro parte, então, da segunda metade do século XIX, que era um momento de expansão colonial europeia no Oriente Médio e Norte da África. E, naquele momento, surgia um movimento cultural árabe moderno chamado Nahda,
que é a palavra árabe que significa renascimento, despertar. E ali se retomam os chamados salons, círculos literários, que vêm lá do século VII, do Islã, e as mulheres abrem esses salões, esses círculos literários, para discussão política, para produção literária prolífica. E o tema dos direitos das mulheres, os direitos das mulheres passam a ser um tema. Muito inspirado nas ideias iluministas da Revolução Francesa, elas trazem essa questão da emancipação das mulheres. E uma das questões muito centrais na Palestina, em todo o Oriente Médio e Norte da África, neste momento, era a educação para meninas e mulheres. Nós estamos falando de final do século XIX e começo do século XX. Esse era um tema em qualquer parte do mundo, educação das meninas e mulheres. Então, nesse momento, eu trago algumas das protagonistas, personagens palestinas, nessa história que começa a discutir outras questões e busca uma terceira via. Então, traz ideias, a influência de ideias de uma revolução, a Revolução Francesa, né, mas busca uma terceira via, inclusive porque a Revolução Francesa consolida as bases do que é chamado de feminismo liberal, e que no Oriente Médio e Norte da África começa a se chamar de um feminismo colonial. A mãe do feminismo, que é a Mary, eu não sei falar o segundo nome dela, ela escreve um livrinho justamente porque, na Revolução Francesa, a Constituição não incluía as mulheres. E ela fala no melhor estilo maometano. Então, ela já refletia essa visão orientalista, colonialista. Era aquele universalismo europeu. E essa crítica está presente neste momento, quando começa a se discutir um feminismo anticolonial, nesse período dos círculos literários, dessa discussão de emancipação feminina. A gente está falando, no final do século XIX, no surgimento do sionismo político moderno, com fins de colonização, e que depois, no primeiro Congresso Sionista na Basileia, com a presença de 200 delegados, decide pela Palestina como local para essa colonização. E, em aliança com o imperialismo do momento. E é nesse momento, então, que está essa discussão, surgem associações, sociedades de mulheres, muito no aspecto de assistencialismo e tentando fornecer essa educação para meninas e mulheres. Acontece a Primeira Guerra Mundial. E, na Primeira Guerra Mundial, durante o período da Primeira Guerra Mundial, em que o Império Turco-Otomano dominava toda a região do Oriente Médio e Norte da África por quase 400 anos, já às vias da derrota, da sua decadência, em 1916, os aliados decidem dividir a região como espólio de guerra. Então, isso aqui vai ficar para mim, aquilo para você. Praticamente, se vocês olharem as fronteiras, é a mesma situação da África, linha reta, eles dividiram no papel, né? Então, em 1917, tem-se, em 2 de novembro, a Declaração Balfour, em que a Inglaterra se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. Ela ficaria com a Palestina como espólio de guerra pós Primeira Guerra Mundial, derrota do Império Turco-Otomano, instituem-se os sistemas de mandatos, e a Grã-Bretanha fica com mandato sobre a Palestina e favorece essa colonização sionista. Pós Primeira Guerra Mundial, anos 20, tem um salto na consciência das mulheres. E aquelas associações, sociedades que eu comentei com vocês, elas passam a também se organizar para lutar contra a colonização. Elas formam-se comitês populares, elas fazem de tudo, marcham junto, organizam-se nas aldeias, nas cidades. E tem-se, neste momento, o surgimento de uma pessoa que eu gosto muito, e eu conto a história dela, que é a fotógrafa palestina Karima Aboud, surgimento das imagens dela, do trabalho dela. Ela é a primeira fotógrafa na região. Antes, só estrangeiros fotografavam a região, e ela era a primeira fotógrafa profissional. E por que tem uma grande importância o trabalho dela? Porque ela fotografa o modo de vida nas aldeias. Aquelas histórias, aqueles mitos, que hoje já estão mais do que desmontados, mas ainda os sionistas raiz insistem que era uma terra sem povo para um povo sem terra, ou que faria florescer o deserto, estão desmontados quando você retoma as fotos da Karima Aboud, e ela nem imaginava que o trabalho dela seria um registro importante daquilo que foi apagado na destruição em 48. E a Karima Aboud,
ela vai ser uma das expulsas na Nakba, junto com a família. E as fotos ficam perdidas. Muito do material que foi desenvolvido e a produção dos palestinos fica perdida em 48 ou está roubada dentro de arquivos sionistas e a gente não tem acesso. E aí um israelense bota um anúncio no jornal, isso no ano 2000, olha que loucura, no ano 2000, 2000 e pouco, ele bota um anúncio no jornal, porque ele acha essas fotos numa casa em Catamum, em Al-Quds, e queria saber quem era essa fotógrafa, Karime Aboud. E aí um colecionador, né, palestino, vê lá no anúncio no jornal e compra essas fotos. E é por isso que nós temos essas fotos. E ele cedeu parte dessas fotos para estarem no meu livro. Então, ele tem na coleção, nas mãos dele, 400 fotos da Karime Aboud desse período dos anos 20, que mostram o modo de vida na Palestina. Mas, voltando aqui, então, as mulheres dão esse salto no protagonismo, e acontece o primeiro Congresso das Mulheres Árabes em Jerusalém, em 1928, outubro de 28. E dali elas saem com uma série de resoluções importantes. Constituíam um centro de informação para mandar notícias e informações para o mundo sobre o que estava acontecendo ali na Palestina, boicote a produtos britânicos, a resolução de rechaço total à Declaração Balfour e à colonização sionista, e fazem de tudo, mandam cartas para o Alto Comissariado Britânico. Era um movimento muito ainda de elite e urbano. E tem uma pessoa, que é a Sadiq Nassar, que é jornalista, que também está no meu livro, que ela busca furar essa questão de elite e urbana e levar para as trabalhadoras pobres e para as camponesas para se engajarem nessa luta anticolonial. Então, ela faz muito esse trabalho, ela vai muito para aldeias palestinas, rurais, camponesas, falando também, sempre associando com a questão do direito das mulheres, entendendo que era inseparável, a luta anticolonial da luta pela emancipação das mulheres e contra toda forma de opressão. Então, em 1928, elas travam essa luta, fazem esse primeiro congresso, saem em carreata, parando em frente aos escritórios estrangeiros, né, e denunciando, e continuam a avançar. E, em 1930, a situação se agrava muito por conta da colonização sionista. A colonização sionista visava a conquista da terra, constituindo colonatos, os assentamentos, colonatos, e expulsando cada vez mais palestinos das suas terras, e conquista do trabalho. Cada vez que se estabelecia uma indústria, um estabelecimento comercial, trabalho exclusivo para judeus. Então, a situação nos anos 30 já se agravava muito. Carestia, desemprego, expulsão da terra, e aí essas são as bases para uma greve geral que vai durar 6 meses, em 1936. E as mulheres meninas, de novo, estão na linha de frente desta greve geral, que vai desembocar numa revolução poderosa, que foi o momento mais próximo em que se chegou da libertação da Palestina. A Revolução de 36, 39. O Alto Comissariado Executivo Árabe, que era formado por essa mesma elite urbana, burguesia urbana, toma a frente dessa revolução, porque ficaria para trás e seria atropelado, mas, a pedido dos regimes árabes, inclusive, tenta parar esse processo, para buscar negociações. E as massas, os camponeses, as camponesas, e principalmente o movimento dos camponeses e trabalhadores pobres, vai para cima e continua. E, em 1937, é o momento mais próximo que se chega da libertação da Palestina. Infelizmente, como conta o revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani, essa revolução é derrotada em 1939 por conta dos agentes em atuação. E aí ele denuncia os inimigos da causa palestina: imperialismo, sionismo, regimes árabes e o que ele chamava de elite reacionária árabe-palestina. Esses agentes em atuação, além da crise de direção revolucionária, vão levar à derrota dessa revolução de 36, 39. No período, a Sadiq Nassar, que eu estava comentando com vocês, se torna a primeira mulher presa num campo de concentração pelos britânicos, a primeira mulher palestina. Em 1938, ela é enviada para um campo de concentração. Eu tenho uma foto no meu livro que mostra a atuação das mulheres durante a Revolução de 36, 39, em uma das trincheiras, que elas pegaram em armas junto com os homens,
cuidaram dos centros de armazenamento de armas, cuidaram dos feridos, alimentos, se uniram a brigadas mistas, homens, mulheres, e as mulheres são esquecidas nessa história, invisibilizadas. Isto não é apenas em relação aos palestinos. Vocês sabem que a história canônica não considera as mulheres ou marginaliza. Elas viram notas de rodapé nos livros, ou são secundarizadas nas lutas, ou invisibilizadas. E, no caso das mulheres palestinas, não é diferente. Então, o livro traz essas heroínas, essas mulheres dos campos de batalha, às letras. E Sadi Nassar é um desses nomes que vale a pena lembrar. Em 1939, então, a Revolução é derrotada, são 5.000 palestinos assassinados, números subestimados, 19.000 feridos, e como contava o meu pai, que nasceu em 1935 na Palestina, numa aldeia camponesa, e pelas histórias que ele ouvia, ele tinha 4 anos, em 1939, ele dizia: os palestinos foram inteiramente desarmados, ficaram absolutamente vulneráveis. Eles não podiam sequer portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, nos anos 40, as gangues sionistas são fortemente armadas, principalmente por armas enviadas via Tchecoslováquia pela União Soviética. A União Soviética, sob Stalin, tem um papel decisivo para a formação do Estado de Israel, ao enviar essas armas para as gangues sionistas, enquanto os palestinos estavam absolutamente desarmados. E a Grã-Bretanha impunha um embargo de armas para os árabes. Então, eles não podiam se armar. Enquanto isso, os sionistas eram fortemente armados para atender aos interesses estratégicos do imperialismo na região. Porque a Palestina é o coração. É local para ligação entre a Ásia, a África e a Europa. Então, atende os interesses de usurpar as riquezas na região e manter a dominação imperialista ali, manter essa colonização através, no caso, do seu agente, o sionismo. É o que assistimos hoje. E quando a gente ouve falar nessa questão, o embargo de armas para os árabes, enquanto os outros são os do lado de cá, os colonizadores são fortemente armados, me remete muito à história de hoje, né, que se exige que a resistência se desarme. Ninguém fala em desarmar a 4ª potência bélica do mundo, que joga bomba sobre a cabeça de crianças, que dispara com seus snipers em tudo que se move, e toda essa cumplicidade internacional histórica e essa propaganda de guerra contra o povo palestino ficar reproduzindo isso. Nós sabemos o que aconteceu na história quando fomos desarmados. E não é que a gente entregou as armas, nós fomos derrotados numa revolução. E se não tivéssemos sido derrotados nessa revolução em 1939, não existiria Estado de Israel. Porque isso, nós desarmados. Os anos 40, o armamento dessas gangues sionistas, os planos de limpeza étnica que foram traçados nos anos 40, em que os sionistas mapearam as aldeias. Eles sabiam qual era o número de árvores que tinha em cada aldeia, quais eram as terras mais férteis, as áreas mais planas, a população local, número de homens, mulheres, crianças. Vocês que nunca foram para a Palestina, eu vou contar para vocês da generosidade e hospitalidade palestina. Se você for numa aldeia, as pessoas te recebem como se você fosse família. E é o que o meu pai contava da Palestina histórica, camponesa, onde ele nasceu, e que ele dizia: não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamento, era uma vida comunitária, era todo mundo vivendo em paz com carinho, uma vida simples, mas feliz. E, provavelmente, quando eles mapearam as aldeias, os sionistas se aproveitaram dessa hospitalidade. Talvez tenham tomado café com aqueles que eles mataram depois, ou expulsaram das suas casas. E esse é um momento muito terrível da história, porque isso constitui os arquivos dos vilarejos nos planos para a limpeza étnica, que estavam traçados para eles definirem por onde eles começariam a limpeza étnica em 48. Mas o sionismo era muito minoritário ainda. E ele era minoritário porque ele era contra-revolucionário, reacionário, minoritário entre os judeus, que sofriam na Europa, né, com as perseguições, o antissemitismo, e a gente sabe disso, e por isso mesmo eles se aproximavam das ideias revolucionárias. E o sionismo buscava retirá-los das organizações revolucionárias, fazendo acordo com quem quer que fosse para isso. Essa é a história do sionismo. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, os horrores, atrocidades do nazismo, e o sionismo usa muito bem
inclusive faz acordos com nazistas, né? Tem o acordo de Hávara. Enquanto o mundo inteiro buscava boicotar os nazistas, eles fazem um acordo, né, que era o contra-boicote para mandar produtos para a Palestina se eles liberassem a imigração dos judeus, a saída e a expulsão, atendendo ao projeto nazista, porque os nazistas não queriam os judeus na Europa. Manda para a Palestina, né, e nós permitimos essa questão econômica aí, através do Acordo de Hávara. E, no final, então, o sionismo se aproveita do terrível, das atrocidades do Holocausto, e uma Europa que queria expiar sua culpa no território alheio apoia ainda mais o projeto colonial sionista. E, em fevereiro de 1947, a Grã-Bretanha entrega para um comitê da recém-criada Organização das Nações Unidas, fruto da Liga das Nações, a questão palestina. Depois de vários lobbies e negociatas, na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, é recomendada a partilha da Palestina em um Estado judeu, 56%, e um Estado árabe, 43%, Jerusalém sob administração internacional, delegando para um projeto colonial mais da metade daquelas terras. Naquele momento, mesmo depois de várias ondas de imigração sionistas, tinha menos de 30% de judeus na Palestina. E eles detinham, nessa parte destinada ao Estado judeu, apenas 5% das terras. Então, era o sinal verde para a limpeza étnica. E, para se ter uma ideia do que era essa recomendação de partilha, sem consulta aos habitantes nativos, porque é óbvio, você não vai consultar. Eu vou colonizar sua terra, vou te matar, vou te expulsar, vou fazer limpeza étnica, genocídio. Será que você topa? Legal, pode ser? Ninguém consultou os povos originários. E o meu pai contava que, quando eles foram observar como seria a divisão, eles viram que a aldeiazinha onde meu pai nasceu, que é Cacum, e era grande para os padrões da época, tinha 2.000 habitantes, ela seria dividida ao meio. O cemitério da aldeia e parte das casas ficaria do lado do Estado judeu. E meu avô dizia, não é possível, nós não vamos poder nem visitar e enterrar os nossos mortos. Era isso que a ONU recomendava como solução justa lá em 1947, com o voto favorável do Brasil. E 12 dias depois começa a fase mais agressiva da limpeza étnica, daqueles planos que eu falei para vocês, nos anos 40. E é neste momento que duas irmãs, as irmãs Khurshid, que também são tratadas aqui no meu livro, que elas participavam dessas organizações mais com fins assistenciais para a educação de meninas e mulheres, resolvem mudar e pegar em armas, e formam a primeira brigada feminina na Palestina, na sua aldeia, para tentar defender a sua aldeia. Quando eu estou falando brigada armada, eles estavam desarmados, vocês podem imaginar que eles criavam as suas próprias armas para tentar resistir. Então, essa é a história da Palestina, e as mulheres, então, de novo, assim como aconteceu na Revolução de 36, 39, em 48, elas tentam também defender as suas terras. Tem um conto muito bonito, escrito pela Samira Azam, que é uma escritora de contos que eu gosto bastante, que ninguém conhece, né, palestina, e que se chama Pão do Sacrifício, que ela conta ela fala deste momento da história, que é 48, da resistência. E ela conta a história da Soad. A Soad se encontra com um combatente num hospital da Legião Árabe, e vem a Nakba de 48 no local, na cidade, e a família vai, expulsa, e ela diz, eu não vou sair. E ela tem esse encontro com o combatente, que é o Rames, e ele fala para ela, e eu gosto muito dessa parte do livro, fala, mas você vai ficar porque, por minha causa, ela fala, eu te amo, mas você não há tudo. E eu gosto bastante dessa parte, que ela fica para defender a terra dela. E, no final, ela está levando o pão para o pessoal na trincheira, né? E ela é assassinada, ela é alvejada. E depois vocês vão ler no livro o resto do conto, mas é uma história que eu gosto muito, porque mostra esse protagonismo das mulheres também em 1948. Dos escombros da Nakba surge a literatura de resistência. Até então, a literatura na Palestina ela seguia dentro desse movimento cultural árabe moderno, e aí, sem escapismo, os palestinos
começam com uma literatura que buscava ecoar as vozes palestinas como resistência diante da Nakba, diante de uma situação dramática que estava colocada para eles. Então, dos escombros da Nakba surge a literatura de resistência, e o nome que demonstra, talvez com mais força, essa virada é o da poeta palestina Fadwa Tuqan. Fadwa Tuqan nasceu em 1917, em Nablus, e de uma família muito conservadora, de elite, e ela escrevia elegias para o irmão Ibrahim Tuqan, um poeta muito famoso, poeta da resistência, né, que morreu em 1941. E depois da Nakba, já nos anos 60, ela começa a escrever versos denunciando a ocupação, né, e versos livres, a ponto de o ministro criminoso da defesa, entre aspas, Moshe Dayan, em 1967, dizer que cada verso da Fadwa Tuqan fazia 10 guerrilheiros. Para se ter uma ideia da potência da poesia popular, da literatura de resistência, para levar a mensagem da resistência, da luta de um povo que não se dobra. No final dos anos 60, vocês sabem, a Palestina está esquecida pelo mundo, e tem-se as ações diretas para a troca de prisioneiros, o sequestro dos aviões,